A prisão de Jair Bolsonaro pode ter implicações profundas no Brasil e também no cenário internacional. Vamos separar alguns pontos aqui e eu quero analisar isso com vocês. Mas antes, se você não está inscrito aqui no canal, inscreva-se, deixa aquele like, curte, comenta, compartilha. Bora analisar o que pode acontecer após essa determinação de prisão a Jair Bolsonaro e a turma que estava com ele. Primeira coisa que pode acontecer, e é o que já está, é um fato que está acontecendo, é a polarização intensificada. Veja só, o país já vive um clima de forte divisão ideológica. As pessoas que gostam do verde e amarelo, isso é um fato, não estou inventando. As pessoas que vestem a camisa verde e amarelo, as pessoas que têm amor à pátria, família, liberdade, as pessoas que defendem mais essas pautas conservadoras, elas se identificam com Bolsonaro. Isso é um fato. As pessoas que é contra o aborto, as pessoas que é contra a legalização das drogas, as pessoas que têm essa identidade mais familiar, que não abre mão dos seus princípios, que é contra o casamento homo-à-fé. Então, essas pessoas que têm essa linha ideológica, elas se identificam com Bolsonaro. Pode criticar Bolsonaro do jeito que quiser, mas esses princípios foi o que ele sempre defendeu. Já a linha esquerdista, progressiva, socialista, comunista, que é a linha do Lula, e isso é inegável, a linha de a favor da legalização das drogas, a favor da legalização do aborto, essas coisas todas, elas são uma identidade de Lula e da esquerda. Então, no Brasil, nós temos essas duas linhas ideológicas, independente de religião. As pessoas que são mais conservadoras, pró-família, elas se identificam mais com Bolsonaro, e aquelas que já são mais radicais, no sentido de não, pode liberar isso e aquilo, elas se identificam com Lula. Então nós temos dois polos aqui no Brasil, e isso é um fato, isso é inegável, né? E o Brasil, na sua maioria, ela é conservadora, isso é inegável. Então o Brasil ele já vive uma forte divisão ideológica. A prisão pode ser interpretada por milhões de apoiadores como perseguição política, e isso tem sido um dos fatores mais debatidos aqui no Brasil, perseguição política. Embora sejam juízes, né, se é que pode dizer que é juízes, mas embora sejam juízes que julgaram Bolsonaro, Carmen Lúcia, Flávio Dino, Zanin e o Alexandre de Moraes, mas veja só que eles não julgaram com o critério da lei. Veja só, a narrativa foi essa. Mas o fator político foi o que pesou. Primeira coisa, as eleições de 2026 não querem ele participando, querem tirar ele do jogo político. Não querem, porque ele é um forte candidato para vencer. Quais seriam as implicações se ele participar e vencer as eleições de 2026? Nem tudo está perdido ainda. Mas quais seriam as implicações? E os juízes, principalmente Alexandre de Moraes, já fez o cálculo. Alexandre de Moraes poderia sofrer uma grande derrota. A grande derrota de Alexandre de Moraes não é a Magnitsky que veio dos Estados Unidos. Não, isso é só alguma coisa que pode acrescentar um prejuízo para ele. Mas a grande derrota de Alexandre de Moraes em 2026, suponhamos que Jair Bolsonaro ganhe as eleições, com maioria do Senado, pode ter certeza, uma das primeiras coisas que ia ser pautada era o impeachment dele. Já começa por aí. Pautado o impeachment, ele ia sofrer um processo, ele ia ter que responder a tudo o que ele fez. Outra coisa, as provas de Tagliaferro iam se juntar tudo contra ele. E Tagliaferro tem muitas provas. Então, a perseguição política foi que pesou mais no julgamento de Jair Bolsonaro e das outras pessoas com relação ao ato de golpe de Estado, né? Suposto golpe de Estado. Então, isso é um fato. As pessoas estão vendo que é uma perseguição política. Isso pode gerar protestos em massa, paralisações e até mesmo violência. Tem os mais extremados. Quem é da direita, conservador, patriota, não vai por esse caminho. Mas nós sabemos que, independente da esquerda ou da direita, tem aqueles extremados que está disposto a fazer qualquer coisa. Sabemos disso. Estamos vendo o que está acontecendo aí no Nepal e em outros países. Segunda coisa, é uma crise institucional. Veja só. O STF e outros órgãos que participaram do processo seriam acusados de agir de forma parcial. E isso é inegável. O Brasil, todo mundo viu a parcialidade.
Quem é que acredita na isenção daquele povo que julgou o Bolsonaro? É inacreditável. Acreditar em Zanin, ex-advogado de Lula, acreditar em Flávio Dino, que chamou o Bolsonaro de demônio, acreditar no relator Alexandre de Moraes, que esse tempo todo, desde 2018, vinha perseguindo de tudo. Ele fez acusação de tudo, Polícia Federal, qualquer coisa, era baleia, cartão de vacina, tudo. Como é que nós vamos acreditar em uma imparcialidade de um tribunal, de uma turma em que a sua maioria era inimigo declarado do ex-presidente Jair Bolsonaro? Então, todo o Brasil, isso não é um achismo, todo o Brasil, jornalistas, todo mundo sabe que o Supremo Tribunal Federal, principalmente a primeira turma que julgou Bolsonaro, era uma turma totalmente parcial. Isso aumenta a desconfiança da população em relação às instituições democráticas. Claro, veja só, a credibilidade do Supremo Tribunal Federal já foi pro ralo faz tempo. As pessoas não acreditam nessa Suprema Corte. Pessoas que eram para estar presas estão soltas. E pessoas que eram para estar soltas estão presas. Veja só, como é que pode dar 14 anos para uma pessoa que pintou de batom uma estátua, 14 anos para uma pessoa que nunca teve uma passagem pela polícia? Uma pessoa que nunca teve uma multa de trânsito. Como é que dá 14 anos para uma pessoa dessa? E pessoas que traficam, que é pegada com malas de dinheiro, aquela coisa toda que aconteceu no Mensalão, Petrolão, tudo aquilo que aconteceu, foram absorvidas, estão em casa, deram os direitos políticos para essas pessoas e simplesmente elas vão concorrer às eleições. É inacreditável. Então, como nós vamos acreditar nessas instituições democráticas? Não tem como acreditar. Existe uma desconfiança, não. Existe uma credibilidade que acabou. Não existe mais credibilidade. Isso é o fato. A terceira coisa é o rearranjo do direito. Bolsonaro é o maior líder da direita no Brasil. Sua prisão poderia, olha só, enfraquecer momentaneamente o movimento, deixando sem liderança clara. Isso é verdade. A prisão de Bolsonaro, o fato, mas isso aqui é só uma hipótese, não é que isso vai acontecer. Mas poderia-se dizer que as pessoas poderiam ficar com medo, isso é só uma hipótese, não querer mais sair nos movimentos, duvido muito. Eu coloquei isso aqui, mas eu acredito que a prisão de Bolsonaro pode trazer implicações no sentido de que as pessoas vão protestar. Acredito que as pessoas não vão ficar conformadas em ver uma pessoa ser o líder da direita ser preso de forma injusta, por um julgamento totalmente parcial, aonde os juízes sabemos quem foram e fizeram de tudo, e o voto do Fux desmontou a narrativa por completo dessa narrativa do golpe. Então, o Fux, ele deixou uma linha tênue muito clara no seu julgamento. Está existindo um julgamento totalmente arbitrário, parcial, em um Supremo que não tem a condição e não poderia julgar Bolsonaro. Isso é um fato, claro. Isso ficou nítido para todo mundo ver. Mas eu não acredito que vai se enfraquecer a direita aqui no Brasil. Porque é justamente isso que esse ministro em especial, o Alexandre de Moraes, quer fazer com relação à direita. Ele não só quer enfraquecer, mas ele quer que a direita acabe aqui no Brasil. Isso é um fato. Existem declarações dele. E quando se trata da direita, ele fala extrema direita, né? Quarta coisa que pode acontecer é o risco de conflitos sociais. Veja só. Parte da população poderia reagir a protesto em larga escala, o que poderia ter risco de confrontos de manifestantes e forças de segurança. A direita ela não tem essa identificação agressiva igual à esquerda, que ficou impune por tudo que fizeram, né? Mas a direita ela não. Pode ter os extremados dentro da direita, pode ter até pessoas infiltradas que façam essas coisas. Igual no dia 8 que eu acredito que tinha pessoas infiltradas. Hipótese minha também. Mas não acredito em manifestações da direita a ponto de todos se manifestarem e partirem para cima das forças policiais e forças de segurança. Então isso aqui é só o que pode acontecer. A quinta coisa é o precedente político. Veja só isso aqui, ó. Assim como a prisão de Lula em 2018 foi vista como um divisor de águas, a prisão de Bolsonaro criaria o precedente histórico de presidente sendo preso, reforçando a ideia de que a política brasileira se resolve também via judicialização.
Mas o caso de Lula, veja bem, o caso de Lula foi corrupção. O caso de Lula foi todas as provas, sítio de Atibaia, o triplex no Guarujá. Então, diversas provas contundentes, delações. Não foi essa delação de Mauro Cid que ele mudou a versão 10 centenas de vezes, não. As delações contra Lula foi de pessoas que falaram, nós estávamos lá, nós participamos. E outra coisa, a delação não foi só fala não, foi prova, eles devolveram dinheiro. Então, a prisão de Lula, que era para estar presa até hoje, não foi algo assim que aconteceu, perseguição política, porque Sérgio Moro não gostava dele, não. Sérgio Moro trouxe provas, delações, pessoas que disseram realmente ele era o chefe. Aí teve um mensalão, teve o petrolão, agora o aposentão. Então, há uma diferença muito grande com relação a esse precedente. Mas o que a esquerda vai fazer? Merece estar preso. Porque as provas tá aí. Embora o Bolsonaro estivesse nos Estados Unidos, não estivesse aqui para comandar o golpe, não estivesse aqui para sentar na cadeira presidencial, essa narrativa toda estava lá. Mas mesmo assim, ele foi o arquiteto de tudo, segundo o julgamento dos ministros da Suprema Corte. É inacreditável, né? Mas é o fato. Implicações internacionais, repercussão global. Agora veja só, a prisão seria manchete internacional, líderes estrangeiros iriam se posicionar, aliados de direita mundial tipo que já está se posicionando, o Donald Trump, né, o Milley e etc. Provavelmente condenariam a prisão e classificariam como perseguição política. É o óbvio, é só o óbvio isso, né? Risco de isolamento. Agora veja só, o Brasil poderia passar a ser visto como um país onde a justiça é usada de forma política, prejudicando a imagem internacional. Isso é um fato. Isso é um fato. Infelizmente, é exatamente isso que está acontecendo. Já o fato do Lula, ideologicamente, já se envolve com líderes autoritários, tipo o presidente da China, da Rússia, do Irã. É só essa linha em que o presidente do Brasil, Lula, se envolve, né? Maduro, Nicarágua. Então, esse isolamento internacional está acontecendo por causa da incompetência do presidente e por causa da perseguição judiciária. A terceira coisa é no impacto em relações diplomáticas. Governos conservadores poderiam usar o caso como argumento contra o Brasil em negociações multilaterais. Países progressistas, por outro lado, poderiam aplaudir a decisão, aprofundando ainda mais o rechaço ideológico internacional. Por exemplo, o Lula ele já tem esse interesse. O Lula ele não quer se aproximar de países democráticos. Ele já mostrou, ele já declarou, isso é claro. Ele quer afeto ideológico com China, Rússia, Afeganistão. Todos os países, veja só, ele não ficou do lado de Israel e preferiu ficar do lado do Hamas. Ele condenou os ataques de Israel, mas não falou nada do ataque do Hamas. Então, é inacreditável a posição desse presidente e é exatamente isso que essas pessoas, essas autoridades, né, ideológicas de outros países querem. De países que não têm apreço à democracia. Eles estão aplaudindo o que está acontecendo, estão tirando o líder da direita, porque eles querem que Lula se reeleja para 2026, isso é um fato, não é nada inventado aqui. Então essa é a triste realidade, o Brasil está se encaminhando por esse caminho esquisito, que o povo é que vai sofrer as consequências. Tomara que em 2026 os ventos soprem e o Lula saia dessa cadeira presidencial para que o próximo presidente que vai colocar 3 ministros na Suprema Corte vai... Isso é muito importante. O Lula indicou 2. O próximo presidente vai indicar 3. Então, é muito importante as eleições de 2026. Se caso o Bolsonaro não esteja na condição de disputar, precisamos de uma liderança na direita. Claro, com o apoio dele, com certeza. Não sabemos nem se vão deixar ele falar, apoiar. Não sabemos. As coisas do jeito que está, né? Do jeito que as coisas estão se encaminhando, vão querer que ele fique numa prisão sem direito à prisão domiciliar. E olha porque a situação de saúde dele é uma situação meio complicada.
Então, pessoal, era esse vídeo que eu queria trazer para vocês. Se você gostou, não esquece, deixa o like, curte, comenta, compartilha, inscreva-se no canal e até o próximo vídeo, se Deus permitir.